Fala galera, esse é o Agroforte aqui no Podchat. Hoje a gente vai falar de muita coisa legal. Olha só, hoje a gente vai falar com o Guilherme Sutier, ele que é o técnico em desenvolvimento de mercado, rapaz. Coisa linda aqui no nosso Agroforte. A coisa tá boa, tá linda. E eu ouvi falar que tem até vinheta hoje. Tem vinheta aí, diretor? Então, roda a vinheta pra nós aí! Guilherme Sutier! E aí, meu parceiro? E aí, meu amigo Cauê, meu vizinho, tudo bem? Tá certo? É verdade. Rapaz, nós se encontra mais por aí do que na vizinhança, Não, né, bicho? Se duvidar, eu vejo mais você no podcast do que lá no bairro, né? A gente anda bem. Rapaz do céu, Prime Agro, Guilherme Sutier, que parceria caprichosa, né? Pois é, rapaz, uma parceria que começou dando certo e acredito que dê bons frutos aí por bons tempos. Com certeza vai dar sim. Guilherme nascido em Rio Brilhante, né? Perfeito, no dia 12 de janeiro de 96, nascido ali no Hospital de Rio Brilhante mesmo. Ó, filho de... Gilson Sutier e Ramona Meire, né? Meu pai é natural de Glória, aí mudou pra cá pra trabalhar no Bradesco na época. E aí, quando saiu do banco, foi pra lavoura e minha mãe é cabeleireira aqui no município, né? A sua mãe é cabeleireiro, seu pai é da agricultura faz muito tempo já também, né? Já. Meu pai, quando saiu do banco e foi pra agricultura, ele foi trabalhar no arroz irrigado, né? Arroz irrigado. Então, meu pai é produtor rural hoje, veio do arroz irrigado, né? E conforme o mercado ele foi um pouco difícil pros risicultores, né? Aí a gente foi migrando pro soja, mas a gente nunca abandonou o arroz irrigado, né? Então, da nossa área que a gente arrenda, que a gente planta, né? A gente sempre plantou um percentual pequeno de arroz, né? Uhum. A cultura a gente já tinha os implementos, gostava do arroz, manejo. o arroz é o que a gente sempre bate em cima aqui. É até importante, todo podcast a gente fala, o arroz é sempre sofrido, né? É sempre sofrido, desde a produção, desde o plantio, até para entregar no doído. prato. Casado? Casado há 4 anos, vai fazer 4 anos agora em agosto, com a Ellen Barbosa, natural de Itaporã. Veio para Rio Brilhante há mais de 10 anos. Ela trabalha no estabelecimento da minha mãe lá no salão. Ela é esteticista e cabeleireira. Bacana. E aí a gente tem 10 anos juntos e 4 anos de casado, né? E tem uma criança. E tem a Leandra, né? Leandra, que já vai fazer 2 anos. Caramba, bicho. Passa ligeiro, né? Ligeiro. Esses tempos atrás parece... Primeiro que assim, parece que faz esses dias que você mudou ali pro bairro. Pois é. E já faz tanto tempo já, cara. Já tem um tempo bacana aí. Bicho, e a Prime Agro... Vindo pro Mato Grosso do Sul agora, 2024, é um ano da Prime Agro aqui no Mato Grosso do Sul. E eu quero que você me fale, a Prime Agro é da onde? Da onde surgiu a Prime Agro? Bacana, a Prime Agro ela nasceu em Toledo, né? Fruto de uma sociedade de 4 sócios, né? Que um voltado para a parte técnica, o outro administrativa, o outro na gestão comercial e o outro diretor que é o nosso marketing, né? Que é o Louro. E aí se uniram, tiveram uma brilhante ideia, um planejamento para poder... num propósito realmente de melhorar o ambiente produtivo dos produtores da região ali que eles conheciam, surgiu a Prime Agro na essência da nutrição líquida, né? Nutrição foliar para os produtores. Mas, Cauê, aí é o grande lance da Prime, né? Que hoje ela não é uma empresa de nutrição, né? Hoje ela é uma empresa de soluções integradas. Por que disso, né? Fazendo uma breve analogia aqui rapidinho. Claro. Quando a gente veio com a soja transgênica, né, que veio, deu boom, né, pro produtor foi um baita manejo, porque a gente tinha uma molécula, o glifosato, que a gente não podia usar na soja e podemos usar no pós da soja, né. E aí, só que o que acontece? Quando a gente isola um fator na agricultura, a gente joga todo o peso daquela responsabilidade para um manejo só, a gente começa a ter alguns desafios maiores, né. Então, hoje, quando você pensa no glifosato, né, que quando veio a soja transgênica, a gente deixou os herbicidas pré-emergentes de lado, né? Tanto que os mais antigos brincam com a minha geração, né? Tem a música do Renato Russo, Geração Coca-Cola, nós somos a geração glifosato, né? Porque a gente não teve tanta vivência e contato com os herbicidas pré-emergentes. Então, hoje a gente tem algumas plantas daninhas que que o glifosato tem um desafio maior para controle, tem a resistência, né? Então, você pega o capim amargoso, o capim pé de galinha mais recentemente, por nós termos isolado esse manejo, ele perdeu a eficiência, né? Então a Prime, ela criou, né, nessa vertente de que se eu tiver só a nutrição foliar para o produtor e eu não tiver um solo quimicamente equilibrado, né, fisicamente estruturado, biologicamente ativo, né, que todo esse equilíbrio, né, do solo esteja realmente funcionando para o ambiente de produção dele, não adianta eu colocar meu foliar lá,
o meu aminoácido que vai entregar resultado. Então, nessa preocupação como um todo no sistema produtivo, né, a Prime hoje ela é uma empresa de soluções integradas. Então, ela entrega toda a parte de conhecimento em fertilidade do solo, em física do solo, em biologia, né? Então, a gente também tem a parte de conhecimento de tecnologia de aplicação. E tudo isso está dentro do nosso sistema mais disruptivo que a gente tem hoje, né? Que é o projeto de evolução de cultivos e criações, que é o PEC, que engloba todos esses 4 atributos, né? Quimicamente, fisicamente, biologicamente, todos esses sistemas integrados. E o importante, né? Que a gente entregue alta rentabilidade para o produtor, né? E o bacana, né? Quando a gente faz todo esse sistema, a gente tem um solo mais nutrido, né? Consequentemente, a gente tem... Desde a base, né? Desde a base. E aí a preocupação nossa vai mais além, né? Porque a gente não está preocupado só no presente, a gente está preocupado com as futurações, com as próximas gerações, né? Certo. E aí, quando a gente pensa nisso, de um solo bem nutrido, né? Consequentemente, a gente vai estar nutrindo melhor essa produção que a gente almeja, né? Além de altas produtividades, os grãos mais nutridos. E, consequentemente, isso vai alimentar melhor as pessoas. Uma população mais nutrida, né? Então, é uma preocupação de realmente ter o solo nutrido, que é a principal poupança do produtor hoje. O principal bem maior é o solo, né? Então, a gente precisa conservar ele, alimentar ele com os nutrientes necessários, colocar aquilo como o máximo de eficiência de nutrição, alimentar as plantas e, consequentemente, alimentar a população. Então, esse é o grande propósito da Prime hoje. E muito interessante você falar sobre isso, porque a Prime hoje, como ela tem as soluções integradas, a gente sempre comenta assim, eu tô lá o meu vizinho tá plantando e eu plantei também, e a gente tá aqui, o meu milho não tá indo, cara. Vamos falar no milho hoje, que a gente tá num estresse hídrico pesado esse ano com relação ao milho. Então, esse ano o meu milho não tá andando, meu milho não tá indo. Pô, mas o do cara tá indo, choveu igual aqui, choveu ali. As amostras de solo são praticamente iguais, assim, a olho nu, né, por cima. E por que o meu não anda? Justamente chega uma solução integrada da Prime que traz ali todas as soluções, tanto quanto a apresentação de como que tá o seu solo, até mesmo na parte aérea da planta, né? Exatamente, porque assim, eu não posso, sendo um pouco mais repetitivo, que a gente não pode isolar o fator, né? Então eu não posso falar que eu comercializo uma ferramenta biológica que vai ser o meu biológico o grande diferencial daquele manejo ali, né? Então é um conjunto de manejos, né? Que daí a Prime ela tem os serviços, né? Que é o Prime Up, o Prime Check, o Prime Monitoring, né? Que visa na coleta de dados da propriedade, para poder a gente chegar no diagnóstico de forma mais certeira e junto ao produtor tomar a decisão do melhor manejo, né? Então a gente faz a coleta de dados e pega assim, pô, mas ó, que bacana esse dado. Às vezes eu faço lá a correção química do solo, fiz calcário, fiz gesso, tal, e minha lavoura não aguentou 20 dias de sol, né? E aí, tudo que eu falo, é por isso que a Prime não trabalha só com a parte química. Vamos lá e vamos analisar a parte física do solo, né? E esse foi um grande lance, porque assim que eu conheci, né? Tem uma análise que a gente faz que chama VIB, que é Valor de Infiltração Base do Solo, né? Aí você pega alguns solos pesados, principalmente os mais argilosos, né? Que tem um problema de compactação. Quando a gente faz a metodologia lá na lavoura junto ao produtor, vai o nosso promotor técnico lá e faz toda a metodologia, a gente mede quanto aquele solo está conseguindo infiltrar de água, de precipitação, né? E alguns solos você tem lá 7 milímetros por hora, né? 10 milímetros por hora, né? Aí você pega a última chuva que nós tivemos aqui no município, passou de 100 milímetros, né? Então, olha só, 100 milímetros choveu. Vamos supor que choveu nesses 100 milímetros, choveu 40, 50 milímetros por hora, né? O solo dele está com 10 milímetros por hora de capacidade de infiltrar, 40 milímetros está escoando. Então, assim, nós temos que melhorar a parte química, nós temos que melhorar a parte de armazenamento de água no nosso solo, sabe? E como que a gente diagnostica isso? Mensurando. Como que a gente mensura? Com os nossos serviços nas soluções integradas, né? Falando agora de biológico, cara, depois a gente dá uma passada nos outros, mas a tua área é o biológico. É isso aí, comecei por aí, né? Quando você tava lá na faculdade, que você pegou e falou, pô, vou mexer com o agro, tudo, foi surgindo a ideia de biológico, você foi um dos caras que comprou a ideia do biológico muito bem aqui no município. E você veio atuando sempre muito só no biológico. Praticamente hoje o Guilherme Sutier, a vida inteira foi biológico, vamos dizer, a vida profissional, né? E hoje você vê a Prime atuando no biológico. Por que a Prime não tá no Mato Grosso do Sul há 10 anos atrás? Qual que foi o grande X da questão de chegar agora em 2024? Perfeito. A Prime, assim, ela teve que ir se preparando para entregar as melhores ferramentas pro produtor, né? E uma das coisas que a Prime hoje atua, né, ela atua no mercado biológico com B2B.
Então, ela atua com as principais empresas que produzem com qualidade para poder entregar de qualidade para o produtor, né? Então, chegamos no momento que dentro das soluções integradas, né, para o produtor, a gente já tem a parte de nutrição, a gente já tem o entendimento da fertilidade, o entendimento da parte física, a gente também tem um portfólio que atua na parte fitossanitária da cultura. Precisamos entregar mais uma ferramenta de alternativa para o produtor que dê mais resiliência no ambiente de produção dele, bem como aumentar a produtividade. Foi aonde a companhia entendeu que precisava incorporar o biológico no segmento de trabalho dela para poder entregar mais uma solução integrada para o produtor, sabe? Uhum. Então, nada mais é, Cauê, do que preparo da companhia, sabe? Então, tem que se preparar para buscar o melhor. Para quando entrar bem. Entrar bem, sabe? Então, hoje os B2B que a Prime faz, assim, são de muita qualidade para poder entregar a melhor qualidade na ponta também. O mercado biológico não tá um pouco, já não começou, não tem muito picareta no mercado biológico hoje, assim, tanto a gente, depois eu quero que você explique até o que é on-farm e o que é pronto e tal, mas assim, hoje no biológico eu vejo que a gente é produtor, assim, eu faço parte de um grupo de produtores e a gente nota que tem muita gente que ainda não entra no biológico com medo do pessoal picareta. Tem muito ainda picareta no mercado? Assim, cresceu-se muito as empresas, né? Muitas startups e, consequentemente, o vendedor na ponta, o produtor, ele é muito assediado hoje por uma quantidade grande, né? Hoje o produtor vai olhar um dia de campo de híbrido de milho, tem centenas. É absurdo, cara. Absurdo. É absurdo o que tem de semente, é incrível. E hoje a gente está vivendo esse mesmo momento no mercado de biológicos, né? Então, assim, é um mercado que a gente está vivendo igual o cara quando vai sair do amador pro profissional no futebol, ele vai passar pela peneira, né? Uhum. E principalmente na questão de qualidade hoje, porque assim, o Brasil hoje, ele encontra algumas dificuldades para poder entregar qualidade, né? Às vezes você tem uma empresa que produz bem, mas tem problema de logística para poder entregar um biológico de qualidade. Às vezes você está lá produzindo bem, você tem problema de armazenamento para entregar para o produtor. Então são algumas lacunas que a indústria que entender isso para poder entregar o ser vivo para o produtor colocar no ambiente de produção dele, é que vai sair na frente. E a gente está vivendo esse momento agora, passando pela peneira para poder realmente quem está entregando qualidade na ponta continuar consolidado no mercado. A Prime chega no Mato Grosso do Sul, mas ela já no Paraná, ela já tinha já estava consagrada, né? Já. Eu tinha algum contato já com alguns produtores do Paraná e alguns deles já falavam da Prime já há algum tempo, né? Então no Brasil hoje ela atua no Paraná, no Mato Grosso do Sul, aonde mais que a Prime está hoje integrada? Ela está em todo o setor do Brasil, em todas as regiões do Brasil. É multinacional a Prime? Hoje a Prime, ela está no Brasil e ela está em toda a América Latina, né? Entregando essas soluções integradas para todo o setor produtivo dentro da América Latina. Caramba, gigantesco. Explica pra nós o que é o tal do on-farm. O produtor que tá assistindo a gente agora fala, tá, eu já ouvi falar, fui num dia de campo, explicaram lá que é on-farm. Qual que é a diferença do on-farm e do outro? Do produto pronto, né? Produto pronto. Hoje a Prime, ela tem dentro da sua solução integrada o on-farm, né? Então ela é uma facilitadora do on-farm para o produtor rural, né? Então ela dá todo o suporte para o produtor rural que queira produzir o seu biológico dentro da sua propriedade, né? O seu isolado dentro da sua propriedade. Mas é um segmento que vem crescendo bastante, né? Porque alguns produtores que já conhecem da tecnologia, é uma forma de se trabalhar. Assim, o que as pessoas me perguntam no campo, né? Uhum. Produto comercial ou produto on-farm? Quem decide é o produtor, né? O que diferencia de um e de outro, né? Quem tem o conceito de que tem que ter um ambiente, um sistema produtivo, um sistema mais inundado com as ferramentas biológicas, eu quero ter mais inóculo por hectare, ele parte por on-farm, né? Quando o produtor, aí tem que ter uma adaptação operacional na fazenda, é um segmento que você consegue ter uma redução de custo das ferramentas biológicas, bem como uma eficiência bacana também, porque você está aumentando dose, mas ele é um operacional mais na fazenda. E a Prime entra como uma facilitadora disso, para entender como você quer montar o seu manejo on-farm e facilitar o operacional, o entendimento e o planejamento dentro da propriedade. Traduzindo, nada mais é do que a gente montar uma estrutura lá dentro para a gente multiplicar os biológicos. Exato, né? Aí a Prime entra como uma facilitadora para você multiplicar os inóculos que você queira lá da sua propriedade. E o produto biológico comercial, que também é uma opção do produtor, né? Que também é um manejo já consolidado, né? Foi daí que se começou. Mas você usa doses menores e tem um custo mais elevado na ponta, né?
Então, essa é a principal diferença, tá, Cauê? Uhum. Quem decide? O cliente, né? Então, a gente tem a equipe hoje preparada para atender na ponta das duas formas. E no caso, a gente tendo o biológico on-farm, hoje a parte biológica, ela está sendo mais utilizada. A Prime hoje ela vê o mercado do biológico sendo mais necessário na parte de fungicida, herbicida, inseticida, onde que você vê que ela tem chegado os melhores resultados? Tá. O mercado, de uma forma geral, Cauê, o mercado de uma forma geral vem crescendo mais na parte do manejo de solo, né? Tanto que hoje, se você pegar pesquisas de comercialização, a parte de segmento biológico mais comercializado são os bionematicidas, né? Ou nematicidas microbiológicos, que são para controle de nematóides no solo que prejudicam o crescimento radicular, ou são para os bioinoculantes, que são as bactérias que ajudam na fixação biológica de nitrogênio, promoção de crescimento de raiz, algumas solubilizam fósforo. De uma forma geral, o biológico ele começou porque se viu muitos resultados no incremento do solo. Então, hoje você tem uma gama de portfólio que, cara, ajuda no estresse hídrico. Se começou, então, o biológico começa muito por conta do solo. Hoje em dia, por conta do solo. Né? Se você pegar antigamente, né? Só contando um pouquinho da história. Sim, claro. O biológico, quando se começou a plantar as sojas convencionais, né? A principal ferramenta biológica que o produtor usava na época era o baculovírus, né? Para controle da lagarta, né? Os antigos até... eu isso na faculdade eu nem aprendi na escola, na aula de ciências, né? O pessoal pegava, coletava as lagartas contaminadas pelo vírus, né? Guardavam no refrigerado, batiam aquilo ali para aplicar na lavoura para contaminar as outras lagartas, né? Esse era o principal controle biológico que se tinha anos anteriores. Isso está voltando. Os baculovírus estão voltando de forma comercial no mercado, né? E tinha-se o controle de forma natural também, né? Porque nas sojas, antigamente, você não tinha muita incidência de pragas ou doenças, né? E aí você não utilizava tanto defensivo que não se precisava, né? E aí você tinha um controle natural de lagarta, porque dava incidência de um fungo que chamava anomúria. Então controlava-se 100%, né? Sim, mas... Com a vinda da ferrugem, né? Que começou a entrar, aí o produtor precisou manejar com os fungicidas, começou a não ter o controle mais natural da lagarta. E foi onde a gente começou a precisar usar os inseticidas químicos para controle, né? Então esse é o início do conhecimento do controle biológico aqui na cultura de grãos, né? Então hoje, Cauê, se você quiser fazer um manejo desde o plantio até a sua colheita com manejo biológico, né, como sem ser 100% biológico, porque o biológico também ele é uma alternativa de controle, né? Ele entra para aumentar o mecanismo de ação na lavoura, né? Porque, veja bem, hoje a gente tem um inseticida mais recente que foi lançado com um grupo químico novo, né, pela multinacional. Mas até então a gente não tinha novidade e depois desse a gente não tem mais novidade para frente. Então, assim, estamos restringindo a molécula química para o manejo do percevejo, né? Como que o biológico entra nisso, né? Como uma alternativa de manejo integrado para poder aumentar o mecanismo de ação e aumentar a eficiência para o produtor no campo. Essa é uma questão muito interessante da gente colocar, que bem no começo, quando o biológico começou a bater as porteiras das fazendas aqui no estado, muita gente falava assim, não, eu não vou parar de usar o químico. Eu não quero saber de biológico porque eu não vou usar o químico. Usa-se o biológico, usa-se o químico ou vamos trabalhar integrado? A gente tem que aprender, Cauê, que não existe essa resposta pronta também, sabe? Certo. Se eu falar para você que tem que ser os dois juntos, do começo ao fim, eu também vou estar... sendo leviano, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo depende do MIP, né? O monitoramento de pragas ali, né? Certo. Então, qual que é a tomada de decisão se eu vou entrar só com uma ferramenta biológica preventiva? Porque, assim, o que é na teoria que teria que ser, né? Eu usar as ferramentas biológicas de forma preventiva e vir com um químico onde eu perdesse a mão, né? Onde eu tinha um nível de incidência maior em que eu não teria com biológico. Enfim, nós não temos mais ambiente para isso, né? Então, em algumas situações, a gente até posicionou o biológico sozinho e foi tranquilo. Mas o quê? Quando você começa a andar a lavoura, a ter a curiosidade de bater o pano, de olhar a incidência de doença, olhar ali, a planta é uma variedade mais resistente àquela doença, está indo para os seus 80 dias, o ciclo dela é 110, vamos para a última aplicação. Então, enfim, são exemplos de que não existe essa resposta pronta, mas que tanto um, quanto o outro, quanto os dois, são realidades hoje no campo, sabe? São ferramentas. São ferramentas. Hoje, a Prime ela tem os resultados dela no biológico
bem assim, bem composta, né? Eu vejo a realidade da Prime hoje no mercado, eu vejo o trabalho que vocês têm feito, é uma questão que vocês vêm tem resposta para tudo, né? Muito bem preparado, aquilo que você falou, demoramos para entrar, mas porque a gente estava se programando, agora a gente entrou e a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Eu vejo que a Prime, ela é isso. E eu vejo o que eu queria entender, até onde a Prime ela pode ajudar na questão custo, porque eu vejo que tem o produto pronto e o produto biológico on farm. Até onde realmente é vantajoso trabalhar, até que área? Existe alguma coisa assim, o cara que planta 200 hectares, para ele não compensa fazer um on farm. Existe isso ou não? Não, cara. Isso é mito? É mito. Foi muito boa essa pergunta, cara. Porque o on-farm, ele é pro cara que planta 50 a 20 mil hectares, tá? Por quê? Porque o cara que planta 50, o poder de barganha dele para compra e venda de grãos é muito ruim, entendeu? Ele compra ruim. E aí, ele precisa ter margem na produção dele, certo? Então, quando você leva uma sugestão dessas ferramentas biológicas, né? Principalmente daí, com ele fazendo o on-farm na propriedade dele para poder reduzir o custo, é uma baita oportunidade, né? Quando você vai para a propriedade grande, que o cara tem poder de barganha e tudo, mas hoje a gente está tendo dificuldade de você fechar a conta na propriedade. Então, quando você também leva a proposta de redução de custo para um grupo de 20 mil hectares, consequentemente, é para todo mundo, sabe? Então, o on-farm hoje, ele não restringe área, ele é para todo mundo. Isso é uma coisa que eu sempre escutei mesmo de várias pessoas, de vários lugares, assim, cara, eu planto um pouquinho só, não vou mexer com isso aí não, cara, dá muito trabalho e tudo mais. Falando sobre o trabalho da multiplicação, né? Eu conheço algumas empresas que têm alguns modelos de multiplicação praticamente manual, né? Um trabalho um negócio um pouco mais trabalhoso. Hoje a gente montar um sistema da Prime hoje na fazenda on farm, eu demando de quantas pessoas para poder fazer esse trabalho lá? Você demanda de uma pessoa para poder startar a multiplicação, né? Só para dar o play. Só para dar o play, né? Excelente. Porque o on-farm ele está em crescimento, mas ele só não está mais avançado justamente por essa pegada, né? Porque você tem um operacional mais na fazenda e o produtor fica com medo, né? Uhum. Ele está com equipamento novo que às vezes ele nem sabe mexer, mas ele está com medo de fazer o on-farm. Então, para poder mitigar esse pensamento, mitigar essa impressão de que é um trabalho oneroso dentro da propriedade, ela vem com uma tecnologia para poder facilitar esse on-farm na propriedade, sabe? Então, com um sistema mais automatizado, um sistema mais fechado, de limpeza, para poder entregar qualidade também. Hoje, falando assim, como que a gente tem esse sistema de limpeza, né? Ele é feito automático? O equipamento faz sozinho? Isso, ele faz sozinho. Depois que você termina a multiplicação, né, que você vai precisar startar a outra, né? Você simplesmente coloca os reagentes ali que vem, que a indústria fornece para você fazer, o equipamento enche com água e no processo de 3 horas ele faz toda a limpeza e higienização do sistema para deixar pronto para uma outra multiplicação. Um grande problema que eu já escutei também de vários produtores, e eu quero te perguntar e eu quero que você explica, é com relação ao pH da água nessa questão de multiplicação. Existe algumas fazendas que de fazenda para fazenda muda o pH, o grupo tem 1, 2, 3 fazendas e muda o pH da água, momentos às vezes até mesmo dá uma pequena oscilação no pH da água de um dia para o outro e tudo mais. A gente sabe que o pH da água é algo muito importante para um preparo de calda, né? Esse pH da água, a Prime, ela tem algum tipo de monitoramento pré-multiplicação ou não? Como é que funciona o equipamento da Prime hoje? É bacana também. A Prime, o equipamento que faz a multiplicação, ele tem um sensor inteligente. Então, ele faz a medição a cada 5 minutos do pH. E mesmo enquanto está fazendo a multiplicação, ele está monitorando? Está monitorando. Legal. E aí, houve qualquer variação que saia fora da faixa do pH ideal durante aquela multiplicação do micro-organismo, ele está com reagentes ali embaixo, então ele pega e puxa, né? Precisou subir o pH, ele joga o redutor de pH, joga o reagente que precisa subir o pH para dentro do equipamento, né? Precisou baixar o pH, ele joga o redutor de pH. Então, caramba, é automático. É automático. Então, assim, é igual eu tô falando, né? Aquela pegada, né, de que é um trabalho oneroso, então, assim, hoje a Prime, ela entra para facilitar um farm produtor que queira trabalhar com esse manejo dentro da propriedade. Interessantíssimo. Uma outra coisa que todo produtor tem muita dúvida, e
Cara, eu vou te perguntando, velho, Vai, porque chega. assim, cara, o biológico é muito legal. É muito massa. Eu tive o contato já com o biológico há algum tempo. Foi você que me apresentou, a gente conversou várias vezes sobre isso já. Mas tem uma coisa do biológico que eu acho muito maneiro, com relação à qualidade aferição da qualidade do produto, né? Porque hoje a gente tem, a gente sabe que o biológico ele necessita de um ambiente fresco, Exato. no ambiente frio. Como que é feita a logística da Prime para fazer chegar esse produto no on-farm ou que seja o produto pronto até o produtor que não perca, do modo que ele não perca, como é que fala? Moléculas? Não perca a concentração. Concentração, né? isso, Ele é isso. base de unidade formadora de colônia, né? Principalmente nos produtos prontos, né? Que é o produtor que vai trabalhar com produto pronto, que vai jogar direto ali no pulverizador para poder aplicar, né? Então, tudo da parte da qualidade do produto. Então, assim, hoje, na maioria das vezes, Cauê, existem os produtos líquido e pó, né? Os produtos à base de pó, que são os liofilizados, eles têm uma conservação muito mais duradoura. O tempo de prateleira deles é muito melhor e eles aguentam mais a diversidade de condição de temperatura. Principalmente hoje na Prime, a maioria que compõe o biológico do portfólio da Prime são produtos liofilizados para entregar para o produtor na ponta, principalmente os fungos, né? No on-farm, né, o produtor que vai fazer a produção do inóculo dele na propriedade, né, que a gente vai entrar como facilitador e entendimento, hoje a gente tem uma tecnologia, assim, o meio de cultura permite, né, a gente tem um tempo de prateleira muito bacana em temperatura ambiente. Então, a gente hoje, o produtor terminou a multiplicação ali, ele tem 20 dias de prateleira para poder aplicar, que é uma outra coisa que facilita a operacional dele, sabe? Isso todo mundo no operacional sempre pergunta. Eu faço um on-farm, eu já tenho que aplicar? Não exatamente, não. Então, hoje, assim, tem produtos, né, tem ferramentas biológicas, né, que você não necessariamente precisa de 20 dias, você tem até 50, porque não necessariamente você precisa da célula viva dela. Porque são substâncias que ela produzem durante a multiplicação que vão fazer o controle efetivo no campo. Ah, entendi. Então, não assim, necessariamente precisa ela estar viva ali. Né? Você precisa dela viva para produzir aquela substância, aquele metabólito que a gente chama, né? Mas produzir o metabólito, você não precisa dela viva para aplicar. Então, esse tempo de prateleira aumenta ainda, sabe? Caramba, velho. Então, é mais uma coisa que a informação e a pesquisa trouxe para poder mitigar o operacional na propriedade, né? Então, assim, condição às vezes de temperatura, produtor apertou o operacional, precisei aplicar ali com um horário um pouquinho mais quente e tal. Com essa ferramenta, com esse micro-organismo específico, eu não tenho problema. Certo. Com relação à estrutura, tá? Hoje a gente monta, o produtor hoje ele precisa montar o que na fazenda para ele ter uma estrutura on-farm? O que ele precisa ter acordado, acordo por acordo, pessoa por pessoa? Claro que muda, a gente sabe, a gente está no meio do agro, quem planta 50 hectares é uma condição, quem planta 20 mil, como você colocou, é outra condição, até mesmo porque todas as empresas funcionam assim, até se você vai comprar uma camiseta é um preço, se você vai comprar 20 é outro preço, né? A gente entende isso. Mas assim, hoje qual que é a condição básica que o produtor precisa ter na fazenda para poder trabalhar com biológico on-farm? Tem uma estrutura de alvenaria bem montada que forneça energia e água e internet. Por que a gente fala da internet? Eu ia perguntar, por que internet, cara? Mais uma coisa que, dada a evolução que o on-farm vem tendo, né? A internet, o produtor hoje ele consegue olhar a multiplicação dele no celular, né? De forma online. Então, é mais uma tecnologia que chega na ponta pro produtor para poder ele ter um monitoramento desse on-farm na propriedade, né? Ele faz online. Online. Olha, que legal. Então, o equipamento mesmo, o bioreator que chama? Isso, bioreator. Hoje ele vai incomodado. Um bioreator hoje, que é onde é feito, então cada vez que é feito biológico, tem uma quantidade ali, né, dentro daquele equipamento. Aquela quantidade, ela em média, ela dá para quantos hectares? Por exemplo, eu faço uma bomba lá de 1.000 litros. Isso aqui eu utilizo ele conforme a aplicação do produtor ou tem mais ou menos uma média assim? Assim, a gente vai estudando caso a caso, né? Porque às vezes um equipamento, a gente atende o manejo que aquele produtor precisa fazer na propriedade, né? E às vezes o teu vizinho, ele precisa de um manejo muito mais encorpado, né? Ele vai usar muito mais ferramentas. Então, assim, não tem muito essa resposta de receita de bolo, não sabe? é pronta. Mas, assim, a partir do momento que a gente definiu o manejo que a tua área precisou, que a gente diagnosticou, que a gente montou, que a gente chegou, né? A gente dimensiona os equipamentos. Mas,
em torno um bioreator aí de 1.000 litros, ele consegue atender uma área de 1.500 hectares. Pô, bacana demais. Bom, então assim, só pra você entender, você que tá aí assistindo a gente, não é porque teu vizinho faz uma coisa que dá certo que vai dar certo pra você exatamente daquele jeito, né? É bem por aí, não é porque a grama dele tá mais verde que quer dizer que a tua vai ficar verde igual. Vamos lá, devagar, uma coisa de cada vez. Fala com o Guilherme, fala com os meninos da Prime Agro que eles vão estar te ajudando. Não choveu só lá, né? Não choveu só lá, não é que só choveu lá. Cara, assim, ó, eu vejo que vocês estão com um projeto bacana pro Mato Grosso do Sul, vocês estão vindo bem forte. Queria que você falasse da tua equipe técnica, cara. Quem que é o pessoal que tá junto contigo aí? Quem que é os guri que estão na correria? Eu tive a oportunidade de... Pra mim, até eu fiquei... tô assim... bem feliz mesmo, pô, tenho 2 amigos lá trabalhando na Prime Agro, tem você e tem o Afonsinho, né, bicho, tá louco, 2 rio-brilhantenses mesmo. Queria que você falasse da tua equipe, cara. Afonsinho, cara, o Afonsinho é a minha autarquia, nós brincamos lá na Prime, né? Então, aqui no MS a gente é composto, eu sou o DM, né, então eu faço a parte de desenvolvimento de mercado, então eu atendo aqui. Outra coisa, vai traduzindo essas siglas de mercado de vocês aí, porque nós mesmo normalmente não entendemos nada disso aqui. Pode aqui, Eliseu, água. Pode entrar aqui, Eliseu. Dá um sorrisinho, dá um tchau pra câmera ali, cara. Pô, nosso diretor de imagem. E aí a gente tem 3 representantes, né, que atendem os canais, né? Então tá o Renato, o Renato Chanoski, que atende a Regional Dourados, né? Fica sediado em Fátima. Aí a gente tem o Eduardo Pierre, ele mora em Campo Grande, mas atende, a gente chama de Regional Maracaju, atende aqui, Rio Brilhante, Cidrolândia. E lá em Campo Grande a gente tem a Jainari, que atende a Regional Campo Grande, que é Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel. Após isso, né, hoje a gente tem o consultor, o Gersinho, né? Conhece o Gerson Ribeiro aqui? Uhum. Né? Ele tá de consultor técnico. Ah, ele tá de consultor? Isso. Pô, fera também, hein? Fera. Fera, ali é potência, hein? Potência, gente boníssima. Gente boa mesmo. E em Maracaju a gente tem o consultor, o Jonatas Tutija, né? E aí a gente tem os PTCs, que são os promotores técnicos comerciais, que é o pessoal que nos dá todo o suporte na parte das avaliações, geração de demanda, e ajuda nos serviços de Prime Up, que é a parte de solo, Prime Check, que é a parte da parte aérea da planta, que é a parte de averiguação do pulverizador, que é o Arthur, né, que fica aqui em Rio Brilhante, o Afonsinho, que é o PTC de Soluções Integradas, que é o cara que nos atende tanto na parte vegetal quanto na parte pecuária, né, que é aquela do PEC que eu te falei, que Sim. entra o gado com plantas de serviço, que é um outro segmento que a gente trabalha. Esse é um segmento interessantíssimo isso daí, depois até a gente podia dar uma falada sobre isso. E aí também tem a Ju, que fica lá em Naviraí, que a Juliane, que atende nós também como PTC. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. E a gente tem o coordenador do PEC, que é o Alan Hiller, que fica lá em Maracaju, que atende também essa parte da pecuária. Ah, legal. Essa é a estrutura Mato Grosso do Sul hoje. Isso. Então hoje vocês estão em... Ah, e tem o PTC também, o Luiz, que se acidentou, mas está se recuperando, já volta pro time. Ah, fiquei sabendo mesmo. Então ele também compõe nosso time de PTC aí. Caramba, velho, que fera, hein? É muita gente, né? A Prime não vem pra brincadeira. Não, a gente vem pra poder, assim... Como eu falei, Cauê, a gente trabalha com vários levantamentos de dados. Para levantar dados, a gente precisa de pessoas, né? Para poder entregar um dado pro produtor de qualidade, a gente precisa de pessoas, né? E para poder entregar, ajudar o produtor na tomada de decisão, para poder montar o melhor manejo e acompanhar isso, para poder entregar valor para ele, né? Porque a gente não entrega produto, a gente não entrega manejo. A gente tem que entregar valor pro produtor para ele ter o máximo de eficiência no seu ambiente de produção. A gente precisa de pessoas. Então, a gente trabalha de mão dadas com o produtor, sabe? Em todos os serviços que a gente presta, seja ele... assim, a gente tenta entrar com todos para poder entender, seja ele biológico, nutrição, parte de aplicação, para poder realmente ajudar ele de uma forma como um todo. A gente tem uma ideia das empresas que recém entram no estado, que daqui a pouco ela pode ir embora, né? E eu vejo que a Prime, ela contratou pessoas daqui, pessoas que trabalham aqui, pessoas que são do estado mesmo. E a Prime, ela tá hoje, se eu quero falar com alguém da Prime, como que eu faço para encontrar vocês hoje? Assim, a gente tem o Arthur, que é o PTC, e o Gerson, a gente tá aqui, mas assim, Cauê, pesquisou na internet, o pessoal já entra em contato lá, qual região você é? Eles já vão linkar você com o representante aqui da região de qual você é, né? Principalmente eles vão
eles vão diagnosticar você, eles vão orientar você a falar com a Jainara, com o Pierre ou com o Renato. Ah, bacana, bacana. Então é isso aí. Se você quer saber como é que funciona as soluções integradas então da Prime Agro, entra na internet lá, primeagro.com. Isso. Primeagro.com, ali você vai colocar sua região e vai entrar em contato. Ou No você Instagram. pode procurar no Instagram quem? Prime Agro também. Prime Agro no Instagram também, @Prime Agro, você também vai estar bem monitorado lá com os meninos. Eu queria saber sobre essa questão, queria falar um pouquinho sobre essa questão que você tocou no assunto, da área que é do Afonsinho, da pecuária, da PEC, né, você falou? Isso, PEC, né? Que é a solução entre trabalhar com soja, como é que ela funciona? Trabalha com soja, não trabalha com milho, trabalha com a pecuária daí nesse momento? Vamos lá. A gente chama de PEC, né? Que é Programa de Evolução de Cultivos e Criações, né? Então, entra todos os serviços, né? Primeiro, para você ter uma pecuária bem feita, né? Para você ter uma pastagem, para você colher pasto, que a gente fala, você tem que ter um solo bem corrigido. Porque aquele pasto vai ser bem nutrido, que vai nutrir seu boi, né? Sim. Ou sua vaca, enfim, seu gado. Então, hoje a Prime, um dos diretores da Prime, né? O Louro, ele trouxe um sistema neozelandês e implementou isso há alguns anos atrás e vem dando muito certo. Então, assim, são vários benefícios, né? Que é o que engloba toda a parte que eu falei lá no início, né? Química, física, biológica do solo, tudo integrado e altamente rentável. Então, quando você olha para os números deles de rentabilidade, ele tem ganhos na pecuária que extrapola muito mais do que uma produção de soja. A margem dele na pecuária é muito maior, né? E o grande lance disso, né? A gente trabalha hoje também com plantas de serviço, né? Por quê? Porque a gente precisa implementar a rotação de cultura, a gente precisa quebrar o ciclo soja-milho. Só que quando o produtor fala assim, porra, eu vou deixar 20 hectares, 20% da minha área sem plantar o milho, para plantar planta de cobertura, para melhorar solo, e aí o gado entra como valor econômico nisso aí, né? Então, porque a gente coloca plantas, cria-se um mix de plantas de cobertura para poder melhorar o teu solo ali como um todo, né? Coloca o gado para pastejar aquilo de uma forma diferente também que o manejo emprega, que é pastejo em faixa. Então, isso aí que eu queria entender, porque uma vez eu escutei uma conversa sobre isso e me falaram assim, cara, esse negócio não dá certo, porque me falaram desse jeito, tá? Esse negócio não dá certo, porque quando você coloca pro produtor que ele tem que fazer um manejo com o gado, ele não vai entender que aquela massa que tá ali no solo, aquela braquiária que tá ali pra ser, tá ali, a gente tá especificando aqui, supondo, tá? 5 cabeças por hectare. O cara vê aquele monte de pasto e fala, mano, cabe 15. Vou meter 15. É aí que tá uma das chaves pra baixa produtividade, pra baixa ou pra alta produtividade de soja, quando você tira o pasto e entra com soja. É uma das coisas, né? O amassamento, no caso, é compactação do solo, no caso, né? Perfeito, com né? o boi. Cara, quando a gente olha para isso aí, né? Porque assim, uma das coisas que da planta de cobertura, seja ela braquiária, seja ela mix de planta de cobertura, Cauê, quando você coloca no sistema, ela já entrega resultado. Quando você maneja ela muito bem, que é outra discussão que cabe para planta de cobertura, você manejar ela, né? O que é o manejar ela? Você cortar ela, dessecar ela, ou você roçar ela, ou você pastejar ela. E aí é o bacana disso, quando você pasteja ela, você corta a parte aérea, você começa a emitir, quando ela começa a rebrotar, ela tem que emitir raiz. Sim. E aí que tá, você quer incrementar a raiz, né? A palhada é bacana para você manter a umidade no solo. Mas 80% da tua matéria orgânica provém da raiz. Então, Sim. assim, palhada é importante, mas nós temos que produzir raiz. Então, o gado pastejando aquilo ali, você vai ter um manejo muito mais eficiente nessas plantas de cobertura para você ter uma melhoria de ambiente de produção para o soja depois, ok? Certo. Com relação à lotação do gado, né? Uma forma importante de você determinar a lotação do gado ali nesse sistema de pastejo é mensurado, né? Então, hoje a equipe, o Afonsinho, o Alan, eles têm um know-how, eles vão lá, mede a matéria verde desse pasto, porque assim, os antigos chegam lá, olha o pasto naquela altura, o boi não precisa baixar muito a cabeça, já tá bom. E aí entra pastejando. Então, é um sistema, uma metodologia diferente, né? Então, Sim. a gente mede a matéria verde, em cima da matéria verde converte para matéria seca, e aí a gente determina se entra ou não para o pastejo e qual a lotação que aquelas plantas vão aguentar, né? Agora, cara, com relação à compactação, um pastejo bem manejado, induzindo rebrote, induzindo raiz para poder crescer aquilo ali,
Não é um problema. Cara, uma colhedora compacta mais, entendeu? Vendo por isso, por esse lado, faz muito sentido mesmo. Então, assim, por quê? Porque você tá colhendo ali, você tá colhendo a planta morta, ali você tá emitindo matéria orgânica, né? Porque, assim, tudo que eu... Resumindo, é manejo, né? E aí, quando você olha o soja depois nessas áreas, eu falo que, assim, esse sistema, esse que eu conheci na Prime do PEC, ele teria que ser um sistema de abertura de área. Bacana. Porque, cara, quando você entra nesse sistema, corrigindo a área para o pastejo, que você consegue ganhar, tirar o seu custo de abertura de área com gado, né? Sim. E você conseguindo melhorar aquele ambiente para você entrar com lavoura depois, um ambiente muito mais resiliente. E um ambiente menos arriscado, eu diria. Menos arriscado. Entendeu? Bem menos arriscado. Porque se o cara já tem se o cara já tem essa cultura do gado. Exato. E para ele vai entrar ali com o gado pós, eu conheço gente que já faz isso já há algum tempo, que só trabalha com soja. Mas para abertura de área é uma baita de uma ideia mesmo. É uma baita de uma ideia, porque você está ali melhorando principalmente a questão de raiz, a parte física do solo, emitindo raiz. Até para quem não sabe, se tiver alguém assistindo que não é da área, quando a gente fala de abertura de área, não quer dizer que a gente desmatou para poder fazer, não é isso. A abertura de área, às vezes, é uma área que ela já era só de pasto, né? Perfeito. E aí, a partir daquele momento, ele vai virar uma área de lavoura. Daí, quando ela vai virar uma área de lavoura, planta-se o soja demanda de nutrientes da terra. Então, quando ele demanda de nutrientes da terra, ele automaticamente tira do solo. Então, para um segundo manejo de cultura, como o milho, que já é uma planta que exige bastante do solo, até porque é uma planta maior, tem um cuidado maior, uma necessidade maior de nutrientes. Então, o que acontece? Normalmente, os produtores eliminam a safra do milho. Exato. E muitos colocam pastagem só por pôr. Exato. Mas se você colocar o gado, caramba, velho. Você tem uma rentabilidade daquilo ali. E aí, o grande lance indireto é a melhoria do ambiente, né? Você está manejando aquela planta de cobertura. Tá criando raiz. E tá melhorando os atributos do solo. Caramba, esse programa é muito bom mesmo. Esse é o PEC. É o PEC. É o PEC da Prime Agro. Pô, muito interessante. E é bem isso mesmo. Hoje trazer soluções para que o produtor ele tenha ele poder escolher, né? O que ele vai fazer. Exatamente. Hoje a Prime ela tá envolvida em um aspecto de soluções em geral e tudo mais. Mas hoje a Prime ela dá algum tipo de... Lógico, os meninos dão consultoria, estão ali junto no apoio. Mas existe algum programa de consultoria? Só quero a consultoria da Prime. Existe ou não? É os consultores que estão atuando com os produtos da Prime que fazem isso? A gente é uma indústria, Cauê, né? Que trabalha como comercialização, né? Uhum. A gente não é uma empresa de consultoria, né? Que presta consultoria, que presta o serviço de consultoria. Uhum. Dentre os nossos produtos que compõem nosso portfólio, para poder posicionar para o produtor, a gente faz alguns serviços para ele para poder ajudar no diagnóstico. E não necessariamente isso é uma consultoria, né? Entendi. Isso é um serviço prestado para poder ajudar no diagnóstico, para poder tomar a decisão. Mas isso não é uma consultoria. Assim como o Prime Check, ele é um braço para poder ajudar o produtor a tomar a decisão de qual é o melhor produto. De qual é o melhor nutriente, qual é a melhor quantidade para ele suprir aquela planta, para ele chegar no máximo potencial produtivo. Massa, entendi. É bom deixar isso bem claro, porque senão às vezes o pessoal fala, mas o Prime Check, eu quero o Prime Check, vem que faz o Prime Check para mim. Não é. Vocês vendem produtos, Exato. É dali que sai o ganha-pão de todo mundo. Exatamente. E até porque você só tá aqui com a camiseta da Prime Agro porque tem dinheiro. Exatamente. Tá pingando o salário da conta. Todo mundo é assim. Eu tô aqui também porque... na verdade, eu nem sei porque eu tô aqui. Tem que falar com o diretor também, viu? Porque pra mim, nada. Tá? Tem que ver certinho o que tá acontecendo. Eu não sei. Agora que caiu minha ficha. É mesmo, rapaz. Vamos conversar com ele depois ali. Depois eu tenho ele pega um baldinho pra nós e a gente outro conversa. baldinho, inclusive. Vamos lá. Mas, um outro programa que eu achei interessante você falando é sobre a questão do solo, né? Aquele do solo é o... Prime Up, né? Prime Up. Esse aí faz análise de solo na sua essência mesmo. Na essência, né? E aí o bacana, né, que é um dos diretores nossos, né, que é o diretor técnico, que é o Marinho, o japonesinho, craque, rapaz, que cara fantástico. Se é japonês e tá atrás de um computador, fi, é fenômeno. Não tem como não ser. Esse não é nerd, esse é descolado. O bacana disso é isso aí. Aí sim. E ele conseguiu desenvolver uma metodologia bacana, né? Desenvolver não, já existia e ele adaptou para os grãos, né? Uhum. E aí a gente consegue ter uma recomendação mais certeira, né? Porque nessa metodologia passa por um processo que as análises convencionais,
você coloca ácido sulfúrico, ácido cítrico e extrai o máximo de nutriente que aquele solo tem, né? Nessa outra metodologia, a gente usa basicamente água, passa por um processo que simula o que a raiz da planta está puxando, ou seja, é aquilo que realmente está disponível para a planta. É um outro modo de análise de solo. Isso, é uma outra metodologia e, consequentemente, quando a gente analisa somente o que está disponível para a planta e faz a recomendação em cima daquilo, a gente consegue ter uma recomendação mais certeira para o produtor, né? Então, é muito bacana, porque eu já peguei análise de solo, né, em que aonde você tinha o teor de fósforo maior, pedia-se mais MAP por hectare. E onde você tinha o teor de fósforo menor, pedia menos. Eu falei, mas como, né? No mesmo mapa ali. Aí quando a gente ia olhar a metodologia que a Prime adaptou para os grãos, aonde tinha menos MAP, tinha mais matéria orgânica. Então estava disponibilizando aquele fósforo em maior quantidade para a soja. E onde você tinha mais MAP, mais fósforo, estava pedindo mais MAP, estava disponibilizando menos. Então, assim, realmente, quando você começa a correlacionar esses dados na ponta, você fala, poxa, que bacana essa metodologia, né? Ela realmente entrega uma assertividade melhor na ponta. Interessantíssimo esse planejamento. Hoje, assim, eu vejo soluções integradas como o da Prime, uma baita de uma ferramenta, principalmente para o cara que está iniciando. Às vezes tem muita gente que veio, a família já era produtor e assumiu os negócios da família e não sabe muito para onde ir. É interessantíssimo ter esse cuidado que a Prime acaba tendo com o produtor. O produtor hoje, é chovendo molhado falar que é hoje quem sustenta o mundo é o agronegócio e tudo mais. A Prime, ela é sediada, os produtos dela são fabricados em Toledo mesmo? Toledo. Tudo fabricado lá? Toledo. Aí algumas ferramentas têm a tecnologia empregada, né, que é a nanopartícula, e daí a matéria-prima vem de fora. Ah, bacana, bacana. E se eu chegar na Prime e eu fechar hoje um on-farm biológico para mim, eu tenho, como é que é o nome? Bioreator disponível na Prime quanto eu quiser. Exato, a gente está se planejando para poder atender o maior número possíveis, né? Hoje se tem um gargalo na produção de bioreatores, mas hoje para poder atender o estado a gente está se planejando para poder ter um bom número de equipamentos. Bacana. Hoje uma coisa interessante, uma curiosidade sobre o on-farm é sobre o ar-condicionado. Né? Todo mundo sempre fala, pô, lá é bom pra caramba, só que o meu peão vai querer ficar morando lá dentro, cara. Porque tá louco, o ar-condicionado lá dentro daquele trem é bom demais. Até onde realmente tem a necessidade de ter ar-condicionado ou não no guardando ali? Por que o produtor tem que usar o ar-condicionado ou não precisa? O ar-condicionado, a gente tá falando do ambiente de um micro-organismo vivo, né? Certo. Então, se você pegar uma safra que a gente teve esse ano, no momento do plantio de soja, cara, que calor que foi outubro, novembro, né? Então, se eu não tiver um equipamento do ar-condicionado para ter uma melhoria ou mitigar qualquer efeito de temperatura naquele ambiente de produção, eu posso comprometer a minha produção, sabe? Então, o ar-condicionado ele entra nesse sentido, sabe? Para ter uma melhoria de ambiente ali, porque você está trabalhando com um micro-organismo vivo, consequentemente você vai armazenar ele depois e vai colocar ele no campo. Ah, mas eu levei ele para o campo, estava um sol, né? O micro-organismo hoje, principalmente as bactérias, né? A gente brinca, né, no meio profissional, os biológicos deixou de ser mocinha, né? Ele não é tão complicado hoje, né? Hoje você tem mistura com alguns herbicidas que permite você fazer essa mistura e que antigamente você não tinha essa informação, né? Ah, sim. Então, com relação à temperatura ambiente no campo, às vezes, né? Cara, se você tirou ali do armazenamento para levar para aplicar no campo ali naquele momento, né? Top, né? Não tem problema nenhum. Mas no ambiente de produção e de armazenamento, o ar-condicionado é fundamental, principalmente por conta dessa temperatura que a gente vem enfrentando nas últimas safras. Né? Só mais um detalhe sobre o on-farm, que on-farm, cara, a gente pode ficar conversando 3 horas que sempre tem dúvida, ainda mais de produtor para produtor, cada um quer saber sobre a sua realidade. Mas uma coisa que é complicado no on-farm, em algumas empresas que eu vejo, é quando acaba a energia. Cara, eu comecei a fazer lá, a gente tem problema com energia no Mato Grosso do Sul, absurdamente, nós temos Energisa, pelo amor de Deus, ajuda os produtores. Tem problema em todos os cantos, todo mundo sempre comenta sobre isso. Mas o que acontece? Você tem uma tecnologia on-farm automática, automatizada, que você deu play e saiu, foi fazer alguma outra coisa e acabou a energia, certo? Fiquei ali 2 horas sem energia. Eu perco aquilo lá que eu comecei a aplicar? Ou começou a montar, multiplicar ou não?
bacana a sua pergunta, né, Cauê? Todo e qualquer segmento na agricultura você tem gargalos, né? Hoje você anda uma lavoura de plantio de milho, de soja, com aquela linha retinha, é lindo de ver. Quando você vai no momento do plantio, o cara tá parado, bravo de raiva, porque o sinal do GPS saiu fora. Isso acontece. Sim. E quando acaba a energia, ele é um gargalo, né? Ele, dependendo do momento da multiplicação, que você deixa aquele sistema parado, né, anaeróbico, né, você começa a parar o crescimento daquele micro-organismo que você isolou lá para você produzir, e aí começa a crescer outros micro-organismos de não interesse. E aí, quando eu perco e quando eu não perco? Depende muito do momento que perdeu, que parou a energia, e depende de quanto tempo ficou parado. Ah, entendi. Porque ele é algo vivo, né? É algo vivo. Então ele tá tendo vida própria. Exato. Aí, para tirar a dúvida, né? Termina o processo, coleta, uma equipe da Prime vai passar lá, vai coletar e poder fazer um controle de qualidade no laboratório. Esse controle de qualidade em laboratório, hoje a Prime ela tem esse controle de qualidade, existe. Qual a velocidade desse resultado hoje? Dentro de uma semana ele está na mão do produtor. Ah, tá. Então assim, hoje como a gente tem uma melhoria no tempo de prateleira para o produtor, então ele pode adiantar a multiplicação, a gente coletar, fazer o controle de qualidade, e antes dele aplicar, às vezes a gente está com o laudo na mão já para o produtor estar ciente de que está com qualidade ou não. O que eu vejo do biológico na ponta, na produção, falar como fazenda, é que você só tem que se programar um pouquinho antes com relação a isso. Porque hoje só com químico. Como que funciona só com químico? Hoje você chega lá, vamos entrar com a aplicação amanhã. Exato. Ô, seu Eduardo, vamos entrar com a aplicação amanhã. E pega e mete marcha, vamos fazer a aplicação. Não, o biológico é assim, não, nós vamos entrar com a aplicação semana que vem, nós temos a possibilidade de entrar com a semana que vem, então agora nós vamos começar a fazer a nossa multiplicação. É mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho que é aí que está o grande desafio hoje, porque tinha um desafio com relação à limpeza, com relação à multiplicação. Esse, a Prime Agro já atropelou. Acho que hoje o principal problema é isso, né? Assim, Cauê, tudo vai depender do monitoramento, tomar a decisão ou não, para você tomar a decisão de entrar ou não. Mas, refletindo, quando você trabalha, né, com o farm, você trabalha com o sistema inundativo. Então, você sempre vai trabalhar de forma mais preventiva, né? Você vai monitorar, tomar a decisão de aplicar ou não. Mas os monitoramentos mais adiantados, com um planejamento um pouquinho mais adiantado, isso vai exigir sempre, né? E aí, hoje, a equipe da Prime está justamente para isso, né? Porque principalmente os produtores que estão adentrando no manejo, que estão adentrando na tecnologia dentro da propriedade, é justamente para poder auxiliar o produtor nesse planejamento, né? Então, e assim, o bacana é que depois de uma safra, o produtor está dando aula, sabe? Sim. Então, esse é muito palpável para ele depois de um ciclo, né? Muito fácil, né? Muito fácil. E com relação a custo, tá? Eu quero que você faça para mim, não precisa falar valores, tá? Eu quero que você fale para mim percentual, que provavelmente você tem, e até porque valores oscilam de gente pra gente. Daqui a um ano alguém assiste esse podcast e vai falar, mas você falou que tá tanto. Já mudou. Mas eu quero que você fale para mim em percentual. Qual hoje é o percentual lucrativo de comparativo, por exemplo, de aplicações utilizando biológico para herbicida e utilizando químicos para herbicida? Qual que é o comparativo? Ou pode ser fungicida também, você que decide aí, o que tiver mais fresco na memória. Ainda não se tem o biológico para herbicida, né? Sim. Acredito que está em breve, né? A gente já ouviu algumas notícias de que as empresas estão estudando, né? Eu mesmo já fui em uma indústria que eu vi um estudo. Então, assim, estamos na expectativa logo, né? Porque o produtor tem sede desse segmento. Mas, de uma forma geral, do on-farm em geral, assim, das empresas que atuam no on-farm hoje no Brasil, tem-se uma informação de que você consegue ter de 30, 35% a 40% de redução de custo na produção no uso da ferramenta biológica, né? Então, isso é bacana pro produtor, No né? uso da ferramenta biológica, on-farm ou comercial? Quando comparado uma outra, né? Ah, tá, entendi. E aí, quando você começa a ter esse ambiente mais inundativo, Cauê, que você vai tentando trazer mais equilíbrio para o teu ambiente de produção, né? Não é que eu estou colocando uma promessa aqui, nem estou sendo orgânico e nem romântico, né? Mas tende a você ter uma redução de carga, né? De aplicações, tende a ter um ambiente com menos pressões. E quando você vai começando a ter isso, outra redução de custo, né? Uhum. Então, assim, Ali você tem a redução do custo do diesel, aí já é outra, já os terceiros, né? Redução de custo terceirizado. São os benefícios indiretos, vamos dizer.
Benefícios indiretos, poderia ser bem isso. Guilherme, assim, ó, a Prime, a gente tá falando bastante sobre a Prime, até porque a Prime, ela entrou no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, ela já tem uma atuação grande com biológico também. Tem no Mato Grosso, no Paraná, pra cima lá no Mato- Nordeste atua muito em fruticultura. Só no Mato Grosso do Sul que ela tava ainda meio pendente até entrar agora esse ano. Exato. E agora veio pra ficar. Veio pra ficar, né? Igual você comentou, né? Pessoas daqui, pessoas de Campo Grande, pessoal ali de Dourados é de Dourados. Então, assim, realmente pra consolidar e fazer uma casa aqui no estado, né? Cara, bacana demais. Eu fico feliz demais de ver empresas entrando aqui, principalmente nesse âmbito biológico, que é algo que eu sou entusiasta do biológico. Eu acho que o biológico ele tem muito mercado ainda. Eu acho que tem muita coisa que pode vir agregar dentro das fazendas e com certeza ajudar o produtor nesse momento de mercado, que é um momento complicadíssimo. É um momento em que a gente não faz ideia do que pode acontecer, tanto tratando de governo como tratando de outras situações. Falando um pouquinho só de mercado, eu queria saber de vocês que estão envolvidos com o biológico, falando do biológico, existe alguma situação ou algum burburinho com relação de que pode ser que algum governo em algum momento aprove algum valor, alguma isenção de algum imposto para quem utiliza manejo biológico? Existe a especulação, Cauê. Eu já ouvi algumas coisas, né? Assim, porque hoje no Brasil você tem 880, né? Ou você tem uma produção orgânica ou você tem uma produção convencional, né? Então, muito se discute de você ter uma produção sustentável, de criar esse selo, né? Certo. E aí, claro que está no uso de bioinsumos, né? De uma forma geral. Então, há essa especulação. Como é que está o andamento disso? Não saberia te dizer, Certo. mas há uma expectativa de um dia ter isso, para poder valorizar, né? Tem a questão do crédito carbono, que já se discute. Isso. O produtor, ele tá... Cara, olha quanto que as andanças, o produtor que não acreditava no biológico, né? Se você pegar percentual... tem uma pesquisa, cara, que chegou, por exemplo, vou pegar aqui, eu lembro da própria soja. Chegou a 50% da área plantada usou-se biológico no Brasil. Caramba, no Brasil. No Brasil. Hoje 50% tem algum manejo de biológico. Exatamente. Então, assim, é muita área, né? Então, aquele mais cético, ele usou alguma coisa, né? Então, tem que começar a valorizar pessoas que estão tentando ter uma produção mais sustentável, né? Os americanos utilizam isso? Como que funciona o biológico? Existe biológico na produção dos Estados Unidos? Existe, né? Não sei até que ponto é Não, verídico, claro, sim. mas Só... tem algumas até que se chegam aqui, né? Que se chegam aqui como informação de tecnologia americana, né? Já vi no campo com relação a isso, né? E você pega uma das grandes atuantes multinacionais aqui no Brasil, ela é holandesa, né? Também. na Holanda. Porque você pega produção de flor, né? O pessoal tem bastante uso de extrato de plantas, que são mais os orgânicos, né? Biológicos à base de bactérias, de fungos para a produção de flores, né? Então é bastante interessante. Bacaníssimo mesmo. Assim, como que o biológico ganhou o mercado. E isso a curto prazo, né? Isso tem o quê? Uns 10... Não, acho que nem 10 anos não tem isso, né? Que o biológico veio numa força. Uns 6, 7 anos por aí, podemos falar. Por aí. Né? É bacana, cara. Essa questão do biológico, eu sou entusiasta mesmo disso aí. Eu acho que tem tudo pra dar muito certo. Eu costumo brincar, né? Eu brinco sempre, né? Quando eu vou conversar com pessoas que estão adentrando o manejo. Falar, isso aqui é o seguinte, né? A gente tá conversando aqui, esse aqui, nós estamos no boteco, você vai tomar uma dose. No próximo ciclo, nós vamos tomar a garrafa inteira. Né? Porque é muito gostoso de trabalhar, cara. Porque o produtor ele já vem no conhecimento, já, né, do plantio direto, já vem no conhecimento do manejo dele. Quando chega essa novidade, o cara vai se aprofundando, vai querendo aprender, né? E você poder ter a oportunidade de pegar essas informações e levar para ele no campo, cara, é muito... Eu, pelo menos, sou apaixonado no que eu faço. Então, para mim, é satisfação eu poder agregar em alguma coisa para ele, né? A venda é uma consequência, mas eu ter esse contato com o cara, esse contato com o produtor, uma conversa, e você sentir que você agregou em 0,1% no sistema produtivo dele, é muito bom. Pra mim é prazeroso. E com certeza, assim, a gente que é mais novo, eu tenho 32, você tem 28 anos, pô. Então, assim, pra gente que é mais novo, chegar com uma condição diferente como essa, uma questão biológica, vamos falar do biológico, chegar com uma questão diferente dessa e agregar naquele cara que já tá ali, que tem a nossa idade, ou o dobro da nossa idade de produção, a gente poder chegar e ajudar o cara nisso, com certeza é muito prazeroso. É muito prazeroso. E aí, o grande lance é o seguinte, né? Você tá envolvendo hoje pra ele custo de produção,
eficiência no manejo para controle de pragas e doenças, eficiência de resiliência de manejo, de resiliência de ambiente, que hoje envolve tudo aquilo que a gente falou, estresse hídrico, temperatura alta, qualquer coisinha a gente já está perdendo a produção. Então, quando você chega com alternativas, você consegue melhorar o ambiente de produção dele, cara, com informação, com técnica, com pesquisa. É fantástico. Bacana demais. E pesquisa sempre, né? Pesquisa sempre. Isso foi uma das coisas que me disse, assim, eu nunca tinha visto, né? Porque assim, as empresas, elas investem em pesquisa, elas investem, né? Mas, por exemplo, assim, aí tem um DM da empresa que ela vai, a Prime, ela tem essa parceria com as instituições de pesquisa, né? Então ela vai lá, ela vai lá e faz uma parceria com as instituições para ela poder fazer uma pesquisa e entregar o resultado para ela. Mas ela também tem um corpo dentro da companhia que faz a pesquisa. Ah, entendeu? Tem uma segunda visão ali, então, na parada. Então, isso me deixou mais ainda fascinado. O primeiro contato que eu tive com a companhia foi num treinamento onde eu só encontrei a turma da pesquisa passando informação de estatística pra gente referente a toda a solução integrada que a Prime tem. E eu poder pegar isso e passar para todo o meu time, né, aqui do MS, os parceiros e os produtores, sabe? Fazer esse programa de extensionismo dentro da companhia de forma técnica, de forma científica, né? Massa. E a Prime atendendo as expectativas até o momento de mercado. Até o momento tá interessante o teu setor, vamos dizer, que é o de desenvolvimento da Prime no estado. Por enquanto tá satisfatório. Opa, tá muito bom. A equipe boa de trabalhar, receptividade boa no campo. Então, assim, tô vivendo realmente uma família agora na Prime aqui, né? Então, a gente tem uma família que todo dia a gente se ajuda, né, nos desafios. E realmente tá muito prazeroso, tá muito bom, tá muito satisfatório. Que massa, velho, que massa. Cara, assim, ó, o Guilherme, eu não sei se a gente deixou de falar alguma coisa, eu acho que a gente pôde falar tudo, né? Acredito que sim, acho que foi atendido vários temas aí. Eu acho legal também, eu acho que a gente pôde falar bastante, cara, e eu queria falar assim, falando do pessoal, né? Você tá formado há quanto tempo? Eu formei em 2017. 17, nós estamos em 24? Isso. Então nós estamos há 7 anos. 7 anos. 7 anos formado. Faz tempo, hein? Rapaz, mas ligeiro, hein? Passou, eu acho, você tem 20, quanto você falou? 28, cara. 28 tá bom demais, moço. Saiu da escola, fez a faculdade certinho. Tem uns amigos meus aí que tem uma agronomia desse que parece medicina, bicho. Faz uns 15 anos que eles estão lá e não acaba. Tem uma galera que eu conheço que tá desse jeito. Mas assim, ó, inclusive terminem, viu? Pelo amor de Deus, vamos acabar essa faculdade aí, porque ninguém aguenta. Seus pais não falam pra vocês, mas eles já estão de saco cheio já de vocês aí, em casa. Viu? Mas quem sabe, viu? Quem queria saber do recado, sabe. Mas é o seguinte, mano, velho. Cara, quero te desejar toda a sorte do mundo aí junto com a Prime, que vocês consigam galgar de excelência no mercado. Vocês têm um potencial gigantesco, tá? Onde eu vejo que a Prime chega e pra conversar é respeitado, tá? Quero agradecer demais você ter vindo aí, bicho. Eu que agradeço a oportunidade, cara, a experiência de poder viver isso aqui, né? A gente sempre, igual eu comentei, a gente sempre escuta, poder participar disso aqui e contribuir de alguma forma pro Podchat, pro Agroforte, com vocês, que foi realmente um prazer, uma baita experiência. Obrigado. Cara, eu fico feliz demais de você ter vindo aqui. Esse aqui foi nada mais, nada menos... Qual câmera é o diretor? Aqui. Esse aqui foi nada mais, nada menos que mais um Agroforte, cara, com Guilherme Sutier, o cara da Prime Agro que tá aqui no Mato Grosso do Sul, soluções integradas, desde o solo até a sua colheita. Curte aí, ó, acha aí no Instagram, Prime Agro, procura aí no Instagram, fala aí com os meninos, marca uma visita que com certeza você não vai se arrepender. Todo o Mato Grosso do Sul sendo atendido, muito bem atendido, mercado biológico então da Prime Agro, ó. É uma teteia, viu? Vamos que vamos, então. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um Agroforte, mais um Podchat. Eu sou o Cauê Esquenato. Até a próxima, se Deus quiser. É nóis. Tchau, tchau. Valeu! Valeu.